Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo médico, sou taróloga, psicanalista e resolvi fazer esse vídeo com uma grande pergunta que surgiu dentro de mim. Você que está vendo esse vídeo, quantas vezes quando você estava prestes a alcançar algo, ou fazer algo, ou tomar uma iniciativa ou uma ação, alguma coisa contrária entrou no meio? Aconteceu algo que te tirou o foco, muitas vezes são coisas pessoais, são coisas que vêm para perturbar a nossa mente, entra um lado negativo, né, um obstáculo muitas vezes para que a gente saia um pouco da estrutura, né? E isso aconteceu comigo. Nós estamos no ano de 2026, mas é atemporal, né? Toda mensagem de formação que é gravada, ela não tem dia, nem ano, nem mês. Simplesmente chega a quem tem que chegar. E esse mês de janeiro que passou foi um mês bem pontual na minha vida. Eu vinha cheia de planos, né? Já no movimento, na ação, né? E de repente aconteceu um episódio que me tirou do eixo, como muitas vezes acontece com a gente, né? E por acaso, como não há acaso, eu tomei algumas ações que não eram boas no momento, porque a gente se sente às vezes sem chão, né? E começa os questionamentos. Ah, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu comigo? Tava tudo tão bem, justamente. Quando tá tudo tão bem, ou pelo menos começando a dar os passos para a gente realizar algo, e geralmente isso é uma coisa que vai te alavancar, né? Vai trazer a sua expansão, seja mental, física ou material, e principalmente espiritual, tem sempre uma interferência. Eu até creio que Deus permite, né, o Criador, eu gosto de chamar do Criador, porque são várias denominações no mundo inteiro, né? Eu digo que o Criador, ele até permite que essas coisas aconteçam para que a gente desperte. É isso mesmo que eu quero? Eu estou no propósito certo, eu estou na caminhada certa, né? E muitas vezes a gente pensa que está e realmente ainda não está, a gente está num processo. Nós, como humanos que somos, nós queremos sempre que tudo seja, né, quadradinho, né? A gente fica ali dentro daquele quadrado e as coisas vão acontecendo, mas não é assim, né? O universo, ele é vasto, ele é expansivo e ele não para, né? O Criador, ele cria todos os instantes, né? As necessidades que há dentro do nosso mundo, nosso universo, ele vai simplesmente criando. Então nada fica parado, né? E o que está paralisado tem que realmente começar a movimentar. E hoje eu estava pensando sobre isso. E muitas vezes a gente dá oportunidade para que as coisas aconteçam, porque a gente está tão convicto que é aquilo, né? A gente está tão certo de si. Não, estou indo por aqui, eu vou fazer isso, 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 isso. A gente programa toda a nossa vida de acordo com nossos pensamentos e nossos sentimentos. E infelizmente não é isso que acontece, né? Nós viemos aqui para experimentar, experienciar coisas. Então, quando está tudo assim muito quietinho, né, tudo tão arrumadinho, o Criador fala assim, não é por aí. Você tem que ter novas experiências. E como você vai ter novas experiências fazendo a mesma coisa, todo dia, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com as mesmas situações? Não é isso que acontece. Então ele vem e dá uma mexida, né? Dá essa
combustão, vamos dizer assim, porque eu, pelo menos, eu tenho um processo que eu me mexo nos holocaustos da minha vida. E eu acho que é a grande maioria, só que a gente às vezes não observa. A coisa vem num tsunami, num terremoto, né, num maremoto, ou mesmo uma ondazinha que te dá um empurrãozinho, você cai na areia. Não importa de qual forma a gente aceite essa mexida, né, que o Criador faz com a gente, que acontece. Né? De alguma forma tem que se movimentar. O universo é movimento. Né? O cosmos se movimenta e o microcosmo, que o que existe dentro de nós, né? Nossos seres pessoais, né? O eu, ele precisa de movimento, ele precisa de expansão, ele precisa de clareza, de que precisa continuar sempre. Né? Infinitamente você está em construção como o universo. Se nós fazemos parte do universo e que alguns estudos que estão aí já há algum tempo, né? Seja místicos ou técnicos ou cientistas, não importa. Todos falam a mesma língua. É o macro, que é o universo, e o micro, que está dentro de nós, né? São pequenas planetinhas que precisam estar se movimentando, né? Para que a gente tenha ação, para que a gente tenha propósito, para que a gente realize, para que nós todos possamos nos direcionar para o movimento certo, porque a gente precisa realmente realizar. Fala-se muito agora de propósito, e o propósito não é um único propósito. O primeiro propósito somos nós, né? É a gente ter clareza do que a gente pretende realizar, ou pelo menos tentar encontrar algo que nos satisfaça, porque também não adianta a gente fazer coisas que nos deixam tristes ou aborrecidos e que não nos eleva, não traz nenhuma produtividade, não só financeira, mas espiritual, mental. É um processo. Todos nós estamos nessa evolução constante. Então, o mesmo movimento que tem lá fora, que é o macro, tem dentro de nós. Precisamos desse movimento, né? O nosso sangue, a nossa água, nossas células, nossas moléculas, elas se movimentam o tempo todo para que realmente haja uma evolução dentro da gente, né? Quem malha vai ter mais força, vai ter mais músculo. Quem quer emagrecer vai ter mais queimas, né? Quem quer uma vida mais saudável, né? Com uma alimentação mais saudável, isso vai também fazer um movimento novo na sua vida. Tanto é que quando a gente sai de determinados alimentos, a gente sente, o corpo sente, porque tem que se reestruturar todo de novo. E assim aqui fora. Então aconteceu, ainda está acontecendo, né? Algumas coisas na minha vida para me fazer ter um pouco mais de clareza do que eu quero, do meu propósito, agora, nesse exato momento, o que eu quero realizar. E não é fácil, né? Quando a gente está numa rotina, né? A gente já está ali todo arrumadinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agendamento, horário, tudo. Algo vem e rompe aquela coisa que a gente acha que seria ideal para a gente naquele momento. E é muito interessante que quando isso passa, tem uns dias, né, que aconteceram para mim, aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026. E nós agora estamos em fevereiro já, né? Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026. Então já teve um tempinho. E assim, eu ainda estou me conectando com essa nova realidade. Do que eu tenho que fazer, como são as pequenas ações. Eu parei com os vídeos, via empolgada fazendo vídeo. E aí eu dei uma estagnada. Porque muitas vezes quando você quer conquistar coisas, como você planeja conquistar, uma energia contrária que é dentro de nós mesmos, né? Que a gente chama de ego, ele não quer se movimentar e por isso ele não te auxilia nessa caminhada. Ele quer te proteger de uma forma mesmo insensata, né?
mas a função dele é essa. E muitas vezes o nosso próprio pensamento começa a colocar essas barreiras, esses empecilhos, né? A nossa mente, ela não para, né? Seja dormindo ou acordado, ela continua trabalhando. E nesse trabalhar, ela começa a colocar obstáculos. Mas se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, pode ser que isso não dê certo. E aí fica uma caixinha de nuvens, né? Acinzentadas e acidentadas, né? Trabalhando dentro da gente. Que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a gente paralisa por medo, por traumas que a gente já vem carregando já há algum tempo, que ainda não foram solucionados, né? Muitas vezes não foi ainda nem descobertos. E o medo do que vai ter ali depois do muro, né? O que tem ali atrás daquele muro quando eu abri o portão? Eu não sei. Então o ego e a mente, eles trabalham nesse propósito de, olha, cuidado, não vai não, fica por aqui, você fica aqui no seu sofazinho, vendo a televisão, vendo um vídeo, né, na internet. Descansa mais um pouco, ou você está cansado. Não, vai correr hoje não. Você correu ontem, para que você vai correr hoje? Para que você vai para academia, você está tão bem. Então são coisas e pensamentos que vão colocando, e aí muitas vezes você naquele dia não está muito bem, ou não está querendo fazer alguma coisa, é mesmo, né? Vou fazer hoje não. E amanhã acontece outra coisa, e depois a gente acaba parando. Então eu precisava de um tempo, e hoje eu acordei e falei, não, eu vou começar a fazer os vídeos novamente, e de alguma forma vai chegar alguém, e alguém vai também estar passando por esses empecilhos, né? Essas manifestações de obstáculos e situações que querem paralisar a gente. É difícil, é complicado, não é fácil movimentar, não é fácil sair do lugar, não é fácil mudar as coisas, não é fácil a gente largar um trabalho, ou sair de um relacionamento, ou fazer uma planilha para que a gente resolva nossos custos financeiros. Nada é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisava estar aqui, né? Já veria tudo prontinho. Então você que está vendo esse vídeo, eu falo a você, não desanime. Não se sinta derrotado, ou que já passou o tempo, que aí por idade não dá, e por isso, por aquilo. A gente sempre coloca um obstáculo para cobrir os nossos medos na realidade. E uma coisa que eu aprendi é que Deus oferta tudo que a gente precisa. E quando a gente se joga muitas vezes com consciência, né, numa situação, sabendo que vai correr riscos, mas que é preciso fazer, você não tem como mudar isso, é porque Deus está chamando. Algumas vezes, eu fiz isso. Eu me separei, eu era casada há 15 anos, e uma hora eu falei assim, não dá mais. Não dá mais para suportar a vida que eu levo. E eu orei, que independente de religião, a fé é única, né? É uma energia que Deus recebe. Eu simplesmente acreditei, me peguei nessa fé que eu tenho, eu sempre tive. Eu falo, Pai, me mostre o caminho. E eu simplesmente vim, né? Eu morava fora, eu morava no Rio Grande do Norte na época, e eu tinha um carro, e eu simplesmente, na época não tinha internet, não tinha celular. Aliás, o celular estava começando, né? Estava começando, e eu já tinha celular na época, mas mais de 20 anos atrás. E eu organizei, orei, pedi a Deus que me desse o direcionamento. Eu fiz uma reforma que eu precisava no carro, e simplesmente vim dirigindo do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, onde era a casa, onde é a casa que eu moro, né, que minha mãe ainda era viva. E ela falou, vem para casa, que o alimento você sempre vai ter, um canto para dormir, e o resto você vai resolvendo aos poucos. Então, assim, é bom quando você tem um alicerce, né, familiar,
mas quando a gente não tem, a gente tem que dar o nosso jeito e simplesmente sair de uma situação que não está agregando, que está nos fazendo mal, nos deixando triste e nos adoecendo. E quando você não está bem, psicologicamente, fisicamente você também não vai ficar. Vai começar a surgir dores, sintomas, doenças. E quando a gente olha, a gente perdeu muito tempo com situações, com pessoas. E aí eu vim dirigindo 3 dias e meio. Todo mundo me disse que eu era louca, né? Uma mulher na Federal dirigindo. Eu não tinha pego ainda o volante para dirigir muito tempo, né? O primeiro dia eu fiquei com dormências nas pernas, aí eu consegui uma pousada bacana, onde eu tive todo o alicerce, Deus preparou toda a minha caminhada com as pessoas certas. Eu fui amparada durante o meu processo no caminho por pessoas que eu não conhecia, com uma pousada segura, pessoas honestas, né? Tudo isso me ajudou a chegar aqui. Eu não vim simplesmente por mim. O espiritual estava comigo, né? O Espírito Santo me acompanhou o tempo todo, Jesus, não importa o nome. Eu sentia aquela força em mim, me amparando e tomando conta de mim o tempo todo. E interessante que o banco do carona, eu falei assim, eu não vou colocar nada, nem minha bolsa aqui, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo, o Senhor vai me acompanhar todo o percurso e eu vou chegar onde eu tenho que chegar. E foi maravilhoso, sabe? Foi uma experiência única na minha vida. Eu, quando cheguei aqui, que a minha mãe me viu, foi uma alegria tão grande. Ah, minha filha chegou, e sabe? E eu ainda passei 11 anos com ela antes dela falecer. Então, assim, se você tem algo para fazer importante, faça, sabe? Se é algo importante para você, se é algo que vai te dar uma estrutura, que você vai ter anos de felicidade ainda, não seja com a pessoa, ou seja num trabalho novo, um projeto novo, num país novo, uma cidade nova, não importa. Se organize. Eu fiz isso, eu me organizei o carro e pedi ajuda, né? As pessoas que estavam à minha volta para me auxiliar, né? Como eu disse, o celular estava começando, não tinha esse monte de apps, né? De movimento, de onde você vai, para onde você vai. E eu sou do tempo que a gente comprava, né? Mapas, né? Então, eu comprei um guia Rex, sentei com a filha de uma amiga minha, que é capricorniana igual a mim também, ela corre atrás das coisas que ela quer. E ela estava acostumada a vir com o pai. Eu falei assim, qual é a melhor estrada, a estrada mais segura e melhor para eu ir? Ela falou, e aí eu pontuei no mapa e vim parando no posto quando eu enchia o combustível, tentava me localizar, né? E graças a Deus eu cheguei. Assim, bem resumido. E muita gente me chamou de louca, meu, né? Assim, eu tinha muita confiança, eu sabia que tinha pessoas também orando por mim. Eu tinha uma grande amiga, que eu perdi ela ano passado. Perdi não, ela foi fazer parte do caminho de Deus, de Jesus. Não importa qual a gente deu o nome, mas ela continua na caminhada dela espiritual. E eu continuo a minha aqui na Terra. Então tudo é um processo. E ela, com certeza, eu tenho certeza que ela, o tempo todo ela orou por mim. E a minha mãe e as pessoas que sabiam que eu estava nesse processo, que seriam elas duas, que eram mais ligadas a mim na época. E aí eu me separei, cheguei aqui, entrei logo com o processo de separação e fui viver a minha vida. Assim, é difícil? Eu fiquei pensando, mas eu falei, não posso pensar muito, que se eu pensar, eu não vou fazer. E orei muito, ajoelhei e clamei. Falei, Senhor, se eu tenho que ir, o Senhor me deu alicerce, mas se não é a minha caminhada, que o Senhor quebre meu carro agora. Eu estava dentro de uma igreja. E foi essa oração que eu fiz. Simplesmente Ele me deu recursos. O dinheiro chegou, eu ajeitei, comprei pneu, organizei meu carro, que a minha preocupação era um carro que eu não conhecia ainda, eu tinha comprado há pouco tempo. E tudo correu muito bem.
fui abençoada em todos os momentos, na alimentação, nas pousadas onde eu fiquei, com segurança, pessoas honestas, né? Pessoas que foram anjos, eu digo que foram anjos que foram colocados dentro do meu processo, porque eu precisava sair daquilo ali, eu precisava sair daquele casamento, daquela estrutura que não agregava nada na minha vida. Eu estava simplesmente vivendo a vida do outro e não a minha. Isso aí não é dizer que todo mundo tem que se separar, não é isso. Mas assim, é um exemplo para dizer que quando a gente tem fé, quando a gente quer mudar, quando a gente quer realizar, quando aquilo soa dentro da gente, né? É uma energia que ela domina o nosso coração, nosso pensamento, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Né? É um processo que vem de dentro para fora. Né? A gente, dentro da terapia, a gente trata muito essa questão, o sentir. Né? E eu fiz um curso há pouco tempo que a minha professora ela também fala, sente, respira. O respirar, né? O respirar 3 vezes, ele dá uma organizada realmente energética no nosso cérebro, né? Oxigena e te dá a percepção de realmente o que você precisa fazer. Então, creia em você, creia no que você crê, né? No espiritual que você acredita, não importa o nome, nessa força que te rege e clama, tá? E uma coisa que eu sempre faço, eu sempre peço a Deus, a espiritualidade que eu acredito, que me dê o caminho, que o resto eu faço. O meu dito para eles, a minha frase é essa, sabe? Me mostra o caminho, eu tô meio perdida, eu tô assim, sem saber qual é a direção, eu quero fazer, mas não sei como e nem para onde eu tenho que me direcionar. Então, me dá essa luz, me dá essa força, me dá o caminho, que o resto eu faço. Né? Porque a ação é nossa, o milagre não acontece sozinho. Né? Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo, isso é uma coisa que eu já venho trabalhando em mim. Né? Com o tarô também a gente tem algumas cartas falando sobre isso. Né? Quem conhece o tarô e quem não conhece tem a curiosidade pelo menos de ouvir alguém falando, né? Para poder entender um pouco que aquilo aí tudo tem a ver com a gente. Né? Os arcanos maiores somos nós, é o nosso processo, né, do que acontece dentro da nossa energia. E é uma caminhada, né, os 22 arcanos, é a nossa caminhada. Mas não vou me prender a isso, que eu não sei quem está vendo o vídeo, mas pode ser que seja para despertar você para entender um pouco mais, né, do tarô, de outras coisas que nos ajudam muito no nosso processo. E tem uma carta que é o louco, ele é o zero, ele é o início de tudo. Né? É onde a gente vai sem saber para onde está indo, mas a gente sente aquela vontade de ir. E que Deus está pedindo, vai, dá o primeiro passo, que o resto eu vou ajeitando para você. Porque Ele não pode fazer o caminho, deixar o caminho pronto, senão você não tem ação. Então a gente precisa realmente, eu entendi isso, eu preciso tomar o primeiro passo, eu tenho que botar o primeiro pé na estrada. Vai, Deus, pronto, eu botei, estou pronta. E agora o que eu faço? Ele vai dizer, siga esse caminho reto aí, porque eu estou com você. E é isso, é tão lindo, é tão amoroso, é tão... eu me emociono quando eu falo de Deus, porque Ele é uma força incrível, Ele não nos abandona. Muitas vezes Ele deixa a gente tropeçar, cair, né, dar aquele arranhãozinho, né, no joelho quando a gente é criança, né, que a gente chora e arde, aquele negócio todo, para que ali vá formar uma nova película, uma nova casca, uma nova pele, porque a gente precisa do novo. O tempo todo a gente precisa se renovar, né? Se a gente está numa relação bacana, renovar dentro do casal, dentro das possibilidades. Se é um trabalho que te dá a condição de você produzir mais e ter essa troca bonita, que a gente se doe para poder receber mais e doar mais, né? Mas quando a gente está numa situação, seja de trabalho, de casamento, de amizade, de familiares, que estão só sugando a nossa energia, né? A gente se sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais dependente, cada vez improdutivo, não é bom.
Isso nos deixa realmente sem perspectiva. E qual é o nosso plano de ação? Né? Para que a gente veio aqui? A gente não veio para ficar dependendo do outro, vivendo a vida do outro. A vida do outro continua sendo do outro, mesmo quando a gente tem um relacionamento. Né? É bacana quando o casal consegue entender que eu sou um operador de álcool e a minha esposa e meu esposo é um operador de outra coisa. E juntos a gente forma uma família, mas cada um com o seu propósito, cada um com a sua evolução, cada um com a sua perspectiva de vida, de melhora, né? E um dando alicerce ao outro, para que cada um faça o seu propósito. E é porque a gente acha que quando se casa, se junta, né, tá com alguém, a gente tem que viver aquilo tudo ali junto, fazer um bolo só e traçar uma reta. E muitas vezes não é isso. É cada um, é metade, metade. E na hora que precisa estar junto, dando apoio. Mas cada um com a sua metade se fortalecendo e criando coisas, né? Porque o universo, ele quer que a gente crie, que a gente faça coisas, né? Que a gente mude o tempo todo, né? Ele não é estático, né? A gente vê aí a movimentação dos planetas, né? O planeta ele é retrógrado, daqui a pouco ele volta no movimento, daqui a pouco ele faz uma paralisação, né? Aquela paralisação é esse tempo que a gente para também. Vamos respirar, vamos ver aqui como eu começo, né? Como eu vou dar o primeiro passo, que tem que ter também um planejamento, né? Se eu vou viajar, se eu vou sair da minha casa, se eu vou largar uma pessoa, né? Eu vou tirar uma pessoa da minha vida, né? Se a gente vai conversar e entre um acordo e cada um vai seguir o seu caminho, ou se não tem acordo, que eu preciso tomar minha iniciativa sozinha, então tem que ter um planejamento para que a gente não se arrependa ou não precise voltar atrás. Não que voltar atrás seja ruim, quando você toma uma iniciativa e que aquilo ali foi impensado muitas vezes, ou foi no furor da emoção, às vezes a gente tem que dar uma paradinha realmente, dar um passinho atrás e se reestruturar, se planejar novamente, se construir novamente para poder estar. Esse sapato não é para esse asfalto não. Eu agora vou ter que andar na montanha, então eu vou ter que botar um sapato para andar na montanha. Se eu vou andar na lama, eu vou ter um sapato para andar na lama. Se eu vou andar numa estrada firme, eu tenho um sapato, né, com amortecedores para eu andar numa estrada firme. Então, esse é o nosso planejamento, essa é a nossa ação. Qual é o sapato que eu vou dar o primeiro passo? Aquele sapato que vai me deixar confortável para onde eu tenho que ir. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente tem que realmente ter uma visão lá na frente, né? Porque o passado é só uma história que não se muda. O futuro é algo que não existe, porque o futuro é a gente mudando o tempo todo. Amanhã é hoje, né? Passou um segundo, a gente já está no amanhã, né? A gente já está no horizonte, vamos dizer assim. Então é o presente, é trabalhar o presente. O que eu faço agora, o que eu melhoro agora, o que eu construo agora, quais são os benefícios, o que eu tenho a ganhar e a perder, né? Como se eu vou perder alguma coisa, como eu posso compensar lá na frente para ter uma estrutura melhor, uma vida melhor, né? Assim, ter uma paz, uma felicidade. Tudo que eu saí da minha vida, que eu tirei, que eu falei, não quero mais, vou buscando a minha felicidade. Então começa por nós, né? O nosso eu. Cada um tem um eu, não é um eu para todo mundo. Cada um veio com a sua pecinha fundamental, né? Com aquela sementinha para brotar, né? Para virar essa linda floresta, né? Esse coletivo, uma linda floresta. Cada um é uma fruta diferente, é um sabor diferente, é uma cor diferente. E isso que é bonito no universo, isso é bonito na nossa vida. Então não somos iguais a ninguém. E se não somos iguais, não temos que fazer exatamente o que o outro faz, né? Cada um tem o seu parâmetro e a sua história. Eu desejo que esse vídeo tenha chego realmente e abençoado, né? Como me abençoou tudo que eu passei, né? Esse trechinho, esse resumo da minha vida, me abençoou, me trouxe uma nova perspectiva de vida. E hoje eu consigo resolver as minhas coisas com mais tranquilidade, com mais calma. É lógico que às vezes eu preciso parar também, dar um stop, né? E dar um passinho para trás e falei, peraí, deixa eu ver de um novo ângulo, né?
e usar uma panorâmica diferente, para eu ver todas a frente e todas as laterais, para ver se aquele caminho ali realmente está de acordo para onde eu quero chegar, né? Ou pelo menos iniciar para eu chegar onde eu quero chegar. Um beijo a todos que estão assistindo. Aproveite esse ano de 2026 e se não for 2026 você está vendo, aproveite o ano que você está, o momento que você está e seja feliz, porque a gente não vem aqui para sofrer, né? A gente vem aqui para ser feliz e produzir e doar e receber. Sempre tem que ter uma troca justa, né? O universo é assim e a gente precisa sempre aprender um pouquinho mais para entrar em harmonia com o universo. Então, um beijo, um abraço e meu nome é Jaqueline e até a próxima.